Se não combinar direitinho, o crime que pretendia ser perfeito deixou rastros com as digitais de Alexandre de Moraes. Relatório da PF revela diálogo entre Daniel Worcário e o ministro. Quem guardaria mensagens enviadas por WhatsApp em visualização única no bloco de notas do celular? O ex-dono do Banco Master. Assunto para a repórter Berenice Leite. Mais uma bomba publicada pela jornalista Malu Gaspar. Vamos então dar boa tarde à nossa querida e excelente repórter Berenice Leite, que já está aqui no telão conosco. Berê, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Boa tarde. Oi, Geise, obrigada. Muito boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui no JDO, segunda edição. E, bom, como você bem trouxe, novas conversas reveladas e que mostram um diálogo e uma proximidade entre o ex-banqueiro Daniel Worcário e o ministro Alexandre de Moraes. Não só troca de mensagens, como também ligações, chamadas telefônicas entre eles. E olha, a última mensagem trocada no dia em que Daniel Worcário foi preso, ainda na primeira fase da operação no ano passado, foi justamente o ministro Alexandre de Moraes. Pelo menos foi isso que ficou registrado no aparelho de celular de Worcário. E nessa troca de mensagens, ele diz o seguinte a Alexandre de Moraes, abre aspas, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? E aí, na sequência, tem a resposta do ministro Alexandre de Moraes. No entanto, não foi possível saber o que ele disse, porque ele usou aquele recurso do WhatsApp da visualização única. Já as conversas, o que Worcário mandou de mensagens, ficou tudo gravado no bloco de notas, porque ele achava que era seguro assim. Ele escrevia no bloco de notas, printava a tela e enviava, então, para o ministro. Essa foi uma das conversas localizadas, então, pela Polícia Federal, no celular que foi apreendido, como eu disse, ainda no ano passado, durante a primeira operação, quando Worcário já estava saindo do país com destino a Dubai. A polícia suspeita, inclusive, que ele estaria tentando fugir do país, já que ele tinha contatos e sabia de muita coisa que acontecia nos bastidores, antes mesmo, né, das operações, inclusive, acontecerem. Bom, lembrando que Daniel Worcário chegou agora há pouco aqui na capital federal, tem cerca de 30 minutos que a aeronave da Polícia Federal que trouxe ele aqui para Brasília, chegou inclusive durante uma forte chuva que cai aqui na capital federal e foi encaminhado para o presídio de segurança máxima aqui de Brasília, onde ele deve estar na companhia de líderes faccionados, a exemplo do Marcola, que também está preso nessa mesma unidade prisional. Lembrando que não só ele, como também Fabiano Zettel e o ex-policial federal, que fazia parte dessa milícia digital a serviço de Worcário, todos eles foram presos e tem também a atualização do sicário, como era chamado Luiz Felipe Mourão. Ainda ontem nós falamos aqui sobre um protocolo que havia sido iniciado diante de uma possível morte cerebral. No entanto, novas informações chegando a todo momento e o próprio advogado de Luiz Felipe de Mourão, o sicário, dão conta de que ele não teria ainda a morte cerebral decretada. Ele nega essa informação, disse inclusive que Mourão estaria em estado grave, porém estável e ainda no CTI. E hoje, Geise, eu tive a oportunidade de conversar com um especialista em neuro, né, um neurologista, e ele estava explicando o seguinte, que abrir um protocolo de morte cerebral não é determinar que essa morte cerebral já aconteceu. É uma avaliação complexa, com parâmetros muito bem estabelecidos, que só se iniciam com uma suspeita de possível morte encefálica. Então, você pode iniciar o protocolo e perceber que o paciente ainda tem algum tipo de atividade cerebral, geralmente ainda grave, com prognóstico reservado. Geralmente, né? E se determinado a inatividade cerebral total, essa morte cerebral e, portanto, a morte do paciente
mesmo ainda ligado e sustentado pelos aparelhos, isso é determinado. Então, não temos a confirmação da morte cerebral, porém, o que nós falamos ontem aqui, com relação a esse protocolo, que pode ser iniciado, como explica o próprio neurologista, antes mesmo disso ter sido confirmado, os exames toxicológicos, que são muito importantes nesse momento, para saber se ele pode ter sido envenenado ou mesmo ter ingerido algum tipo de droga, enfim. Se algo aconteceu no organismo dele, isso pode ser detectado pelo exame toxicológico. Então, a gente segue acompanhando o estado de saúde do Luiz Felipe Mourão e agora também essa atualização de que Daniel Vorcaro, inclusive nós temos a foto dele, olha só, essa foto foi tirada ainda lá no sistema prisional em Guarulhos, né, no interior de São Paulo, quando ele foi preso ainda no dia da operação. Ele passou já por todo esse praxe, né, os presos, eles precisam aparar a barba, isso é obrigatório, né? O cabelo nem sempre você precisa raspar, mas percebam que ele já tirou a barba e já está usando um uniforme de preso, que é a tradicional camiseta branca e uma calça bege. E agora está aqui sob a custódia no presídio de segurança máxima. O ministro André Mendonça entendeu que isso é necessário, dado aos contatos e a influência que Daniel Vorcaro exerce em muitas esferas do país. Volto com você, Geise. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste, segunda edição. Bom final de semana e até semana que vem. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.